Olá, pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de Sociologia aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão. Na nossa aula de hoje, dia 14 de outubro, a gente vai continuar nossa discussão sobre o que é populismo. A gente vai fazer uma análise na aula de hoje sobre o impacto do populismo, do paternalismo dentro da América Latina. Para isso, a gente vai revisar um pouco justamente o que nós já discutimos na nossa aula passada, né? Então, entender como que paternalismo, autoritarismo e populismo tiveram uma grande influência na estrutura política e social do Brasil e também da América Latina, né, de uma forma geral. Certo? Então, o objetivo da nossa aula é relacionar o populismo brasileiro com outros casos latino-americanos. Então, bora lá. Bom, então, vamos aqui relembrar a aula passada, né? Então, a gente primeiro aprendeu sobre o que é o paternalismo. Aprendemos que a prática paternalista ela acontece geralmente quando um candidato ou um governante oferece um favor em troca de algum outro benefício. Então, basicamente, é uma troca de favores. E dessa forma, ao invés de representar honestamente apenas o interesse daqueles que o elegeram, o político abusa do poder que tem em mãos para se perpetuar no poder e atingir suas metas. Isso aqui é muito importante a gente pensar justamente sobre a ideia de corrupção, já que o Brasil, de acordo com o Fórum Mundial Econômico, está em 4º lugar como um dos países mais corruptos do mundo. Né? E a gente estuda muito isso na sociologia, a ideia de que essa corrupção, esse jeitinho brasileiro, ele está presente no nosso território desde o processo de colonização. E é importante a gente compreender que a corrupção ela é o quê? É quando eu coloco os meus interesses pessoais, privados, acima do coletivo. E uma pessoa, gente, que ela ocupa um cargo público, né, preciso ter muito claro que ela trabalha não somente para as pessoas que lhe elegeram, mas ela trabalha para uma cidade, um país, um estado inteiro. Então, não pode governar apenas de acordo com os seus interesses. É preciso levar em consideração todos os povos, né, todo o território. Então, é muito aquela ideia de que eu coloco o meu interesse acima do coletivo, né? E aqui no Brasil não nos falta exemplos de corrupção. E é um outro ponto muito importante a gente pensar que a corrupção ela também não está presente apenas em um político, em uma pessoa que ocupa um cargo público. A gente também pode ter atitudes corruptas durante o dia a dia. A gente pode furar a fila para ter vantagem, a gente pode fazer um favor para um político para ter vantagens também. Então, que a gente possa ter essa consciência, né, já que a gente fala tanto em corrupção, que a gente possa ter pensar no outro, gente, no coletivo, tá certo? Porque aí a gente teria menos casos também corruptos, né? Bom, geralmente aqui o paternalismo, né, ele acontece em países ou regiões em que as condições de vida da população está marcada, é claro, por grandes problemas sociais. Né? A gente sempre fala que o brasileiro não gosta de política, o brasileiro não entende nada de política, mas, gente, compreender que política não se trata apenas de um processo eleitoral. A política é algo que ela está presente no cotidiano, em todos os nossos dias. A política tem uma relação direta com a própria noção dos nossos direitos, com a noção dos nossos deveres. Quando um direito meu não está sendo colocado em prática, como é que eu vou saber? Como é que eu vou reclamar? Então, eu quero muito que a gente se ligue nisso, tá bom?
E aí, olha só, aproveitando esse político que tem essa prática paternalista, ele se aproveita de uma situação de pobreza, de desigualdade social, né? Então, ele acaba atingindo seus objetivos ao conceder favores que usualmente resolvem de uma forma paliativa os dilemas daquele grupo social, né? Mas não gera uma mudança de fato na vida dessas pessoas, né? Aqui a gente pode até citar como exemplo o próprio coronelismo, típico da região Nordeste, no início da República Velha. Então era aquela ideia de que vira até piada, né? Dizer que o brasileiro ele vende o voto dele até por uma dentadura. Mas por que a gente fala até por uma dentadura? Porque para ti que tem dente, a dentadura não faz sentido. Agora tu imagina para uma pessoa que não tem, é claro que vai fazer. Então ela vende, porque ela acredita que aquilo ali vai ser bom para ela. Ela vai tirar uma vantagem, mas é só no momento, né? A longo prazo ela não vai ter vantagem, porque ela não vai ter noção nem acesso à saúde para poder cuidar da boca. Né? Então, gente, perceber que muitas vezes a gente culpa aquela pessoa que vive uma situação de desigualdade que está vendendo o voto dela. E a gente esquece de culpar quem está comprando. Entende? A gente meio que inverteu. E é uma estratégia também desse político paternalista, né? Quando ele é acusado de corrupção, ele lembra de culpar o outro, mas ele não lembra das atitudes dele. Então, ó, mais um ponto para a gente poder refletir. Ok? Bom, também vimos aqui, né, a ideia de autoritarismo, de totalitarismo. Nós aprendemos que os regimes totalitários, eles nascem ali no início do século XX, assim que termina a Primeira Guerra Mundial, em 1918, e vão se desenvolvendo até chegar na Segunda Guerra Mundial, em 1939. Então, a gente pode citar como exemplo o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o stalinismo na Rússia. Esses sistemas autoritários, totalitários, eles não aprovam a democracia. Eles defendem que é justamente a democracia que cria uma crise política, uma crise econômica e cultural dentro do país, né? Então, por exemplo, o regime nazista com Hitler, que era extremamente racista e que matou mais de 6 milhões de judeus e que mandava também para os campos de concentração pessoas negras, pessoas que não concordavam com as suas teorias nazistas, mulheres, crianças, idosos, não tinha nenhuma diferenciação. Todo mundo era morto dentro desses campos de concentração, né? E ele dizia o quê? Que terminou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela estava em uma grande crise econômica e ele culpava era justamente essas pessoas. Então, gente, há uma inversão de valores, né? O regime totalitário, ele diz que os partidos políticos, as eleições, o voto direto, tudo isso começa a ser apontado como algo ruim, como algo negativo, tá certo? Então, eles passam a fazer o quê? Eles defendem o fim da democracia. Então, é um regime autoritário que se usa também, se aproveita da violência para poder colocar em prática suas ideias, tá certo? Bom, outro ponto que nós vimos aqui também na aula passada foi sobre o populismo. A gente aprendeu que é um termo utilizado na ciência política para explicar práticas associadas a governantes da América Latina durante boa parte do século XX. No caso do Brasil, gente, essa é uma palavra utilizada para se referir justamente ao período de 1930, que é quando Getúlio Vargas chega ao poder, até 1964, que é quando começa a ditadura militar. E hoje, em 2022, a gente também já está utilizando termos, né, de dizer que o Lula também tem características populistas, que o próprio Bolsonaro também tem características populistas.
A gente viveu durante muito tempo uma ideia de achar que o populismo ele era apenas uma característica de regimes de esquerda, tá certo? Mas não, o populismo ele também está presente em regimes de direita, ok? Então, vamos aqui relembrar as principais características dos regimes populistas. Primeiro, uma relação direta com o líder, né, e não institucionalizada do líder com as massas. Então é aquela ideia de que esse líder ele é amado, ele é idolatrado, ele tem uma relação com o povo, né? E ele consegue estabelecer essa influência através do seu carisma, né? Então é aquela ideia de que é o povão. Não é à toa que a gente vê aí, né, a presidência da República fazendo café da manhã com um biscoitinho de água e sal, tudo muito simples, né? Mas aí, né, lembra lá do cartão corporativo, né? Estourou milhões só em leite condensado, gente. Isso é uma prática populista. O cara quer te dizer que ele é simples, que ele é do povão. Por que que a gente vê em todo o processo eleitoral? A primeira coisa que candidato faz é o quê? Ir para a feira comer pastel e caldo de cana. Direto a gente vê isso, né? Que o objetivo é passar uma ideia de que ele é uma pessoa simples, né? Não é à toa que vira piada na internet, porque as fotos, sempre a galera nem gosta de comer aquilo ali, só tá comendo para dizer, olha, como eu sou do povo, mas na verdade não é nada disso. Outra característica, forte nacionalismo econômico, né? Uma tendência dos políticos a adotar medidas nacionalistas, né? Então, concentra muito poder político nas mãos do Estado. Outra característica, discurso em defesa da união das massas, né? Então, o discurso ele era voltado para a conciliação de diferentes massas. A gente pode citar como exemplo Getúlio Vargas, que ele era conhecido como o pai dos pobres e a mãe das ricas, dos ricos, né? Porque ele acabava gerando uma junção entre quem é pobre e entre quem é rico. Por isso mesmo que o populista é aquele que ele dialoga com as massas, né? Com as diferentes classes sociais. Outra característica também é uma liderança política baseada no carisma e no clientelismo, porque esse líder ele desempenha, gente, aquela ideia de que ele governa no carisma. Ele é muito carismático, é brincalhão, sabe aquela ideia que é te convencer que ele é aquilo ali. Por isso que é importante que a gente esteja atentos para não cair nessa, né? Porque é tudo que é uma estratégia política. Outra característica, um frágil sistema partidário. Na definição clássica, as nações populistas possuíam um sistema partidário frágil, né? Porque, e aí é uma grande questão, né? E a gente percebe muito isso na atual presidência, que ele já mudou de partidos inúmeras vezes, justamente para criar uma ideia de que não é o partido, é ele. Ele é o principal líder. Então, para qualquer partido que ele for, ele vai conseguir ali ter uma galera que o apoia, entendeu? E aí uma outra característica, forte propaganda. A propaganda não tem nada de negativo para apontar. É sempre tudo muito positivo, né? É um governo perfeito. Então, a gente cita mais uma vez aqui o Getúlio Vargas, né, um grande exemplo do populismo, que durante a sua ditadura, o Estado Novo, de 1937 até 1945, surge o programa de rádio na TV, né, que era como o nome Alô Brasil, acho que era isso, que era justamente um programa de rádio para falar apenas de como o governo do Getúlio Vargas era incrível e positivo. Então, gente, não mostra a verdade, né? Não tem como a gente nem saber
Até porque dentro de uma ditadura a gente não tem imprensa livre para a gente poder pesquisar e saber se aquelas informações eram verdadeiras ou não. Diferente de hoje, que nós temos também uma imprensa, né, que vai ali de acordo com os seus próprios interesses, mas a gente consegue pesquisar se uma notícia é falsa ou se ela é verdadeira, porque a gente também tem os jornalistas livres, né, que lutam pela democracia no Brasil. Basta a gente pesquisar no Google. Lembra que tem Google, viu, gente? Ok? Então, agora, né, eu fiz esse resuminho do que a gente discutiu na nossa aula passada, e agora a gente vai ver aqui o populismo, como esteve presente na América Latina, né, principalmente da década de 30 até a década de 60. Aqui no Brasil, lembrando que a gente entra em uma ditadura militar em 1964. Então, a política populista ela é marcada pela ascensão, né, pelo crescimento de líderes carismáticos que buscam sustentar a sua atuação no interior do Estado através do amplo apoio das maiorias, né? Então, ele vai buscando apoio de vários setores dentro da sociedade. E o objetivo, atender os anseios mais imediatos das camadas populares sem alterar a estrutura de poder dominante. Olha aí, se liga. O objetivo do populismo é o quê? Atender os anseios mais imediatos. Mas ele não deixa de dominar. E por que é problemático, gente? Porque se é os anseios mais imediatos, não tem como, de fato, a gente gerar uma transformação dentro da sociedade, porque é algo, né, que precisa ali ser muito mais aprofundado. Então, olha aí as origens do populismo. A gente tem a crise do Estado oligárquico, né? O que é uma oligarquia? É um governo de poucos. Vou até colocar aqui. Oligarquia é um governo de poucos. Pode ser uma família, pode ser um grupo político, né? Mas o poder ele fica muito concentrado nesse grupo. Aqui no Brasil, a gente pode citar a política do café com leite durante o início da República, em que era aquela ideia de que, durante 4 anos, quem governava o Brasil era o ex-governador de São Paulo, depois trocava com o de Minas Gerais. Então, não existia a possibilidade de outros grupos políticos participarem, certo? Outra característica aqui, a gente tem uma industrialização. Por exemplo, a industrialização aqui no Brasil, ela tem início durante a década de 30 no governo do Getúlio Vargas, né? Porque durante muito tempo durante todo o Império e toda a colônia, obviamente, o Brasil ele nem poderia, gente, ter as suas próprias fábricas, para vocês terem uma ideia, né? Bom, as origens aqui, urbanização, né? Então é muito mais concentrado toda a industrialização, o desenvolvimento econômico, muito mais ali dentro dos centros urbanos. A gente tem o crescimento da burguesia. Quem é a burguesia são os comerciantes. Lembra da burguesia, esse termo que vem de burgos, das cidades muradas da Idade Média. Depois a gente tem um crescimento da classe média e uma organização do proletariado. O proletariado são quem? Os trabalhadores. Os trabalhadores, principalmente urbanos ali dentro das fábricas, tá certo? Então, essas aí são, podemos dizer aqui, que são as origens, né? A base desse populismo aqui na América Latina. E lembrando, o Brasil está incluído aqui dentro. Bom, outras características aqui do populismo, olha, manipulação das massas. Então, tudo é manipulado, porque as informações, de fato, elas nem conseguem chegar. E o povo acredita naquele discurso e não questiona. E esse, gente, é um grande problema quando a gente pensa aqui na política, porque é preciso questionar. Certo? Bom, a gente vem aqui também, olha, uma forte
propaganda de governo. É aquela propaganda que você chora, você fica emocionada com aquela propaganda, porque só se fala coisas positivas, né? Parece que o Brasil, a gente vê isso demais, parece que o Brasil é um paraíso, que não tem problema nenhum quando a gente vê, né, quem está no poder fazendo propaganda. E aí é que está um grande perigo também. É por isso que a gente precisa conhecer a história, a política, a economia do lugar que a gente vive, justamente para que a gente não caia nesse discurso, certo? Outra característica é que o líder é carismático, o líder, né, ele dialoga, ele tem aquela ideia do carisma, né? Então ele conquista, obviamente, ali as pessoas que também concordam com as suas ideologias. Tem o culto à personalidade do líder. A gente tem o paternalismo, quando a gente já discutiu a ideia do paternalismo, que é o quê? A troca de favores, o trabalhismo, os sindicatos controlados pelo Estado. Então, isso aqui, né, a gente tem um crescimento da indústria dos trabalhadores urbanos, mas, ao mesmo tempo, gente, os trabalhadores eles passam a ser controlados também por esse líder populista. Nós temos o nacionalismo, que muitas vezes pode se tornar um discurso muito perigoso. A ideia do nacionalismo é de que eu amo meu país, ele é tudo, e todos os outros países eles são inferiores, né? A gente tem um nacionalismo exacerbado lá no nazismo, no fascismo. Então, existe uma linha tênue ali entre você ser um patriota e você ser um nacionalista exagerado. Ok? Então, essas aqui, ó, as principais características desse populismo aqui na América Latina. Bom, agora eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de líderes populistas que estiveram presentes na economia aqui dentro da América Latina, tá bom? Então, a gente vai ver logo aqui o Juan Domingo Perón, que foi uma referência aí do populismo na Argentina. O Perón, gente, ele governou de 1946 até 1955 e depois ele volta, né, de 73 a 74. Lembrando que eu sempre coloco aqui as datas, não precisa ninguém ficar decorando nada. Eu preciso colocar as datas para que vocês possam se situar, beleza? Então, o Perón, ele foi na Argentina, uma característica muito forte que foi o nacionalismo econômico. Então, o que ele fez? Ele nacionalizou as empresas estrangeiras, né? E com indenizações, ou seja, a empresa que era estrangeira, uma empresa administrada por outro país, ele nacionalizou. Ele transformou aquela empresa dentro da Argentina nacional. E com isso, quem passa a governar e administrar essa empresa não é mais a empresa uma forma privada, e sim uma forma estatal. Mas ele pagava, né, para poder fazer essa nacionalização das empresas. Outra característica foi o controle do proletariado, gente. Então, os trabalhadores eles eram controlados, né? Ele fez a Confederação Geral do Trabalho, ele gerou um aumento de salários, ele também criou o 13º salário. Então, percebam aí que ele, como populista, né, ele tem uma relação direta com a massa trabalhadora. E muitos populistas, eles têm esse discurso com a classe trabalhadora, gente, porque a classe trabalhadora é a que sustenta qualquer país, né? Então, é claro, né? Aqui no Brasil, a gente pode citar o Getúlio Vargas, que também lançou as leis trabalhistas de 1943, né? E foi justamente durante a sua ditadura. Então, era para fazer tipo uma contrapartida. Ele dizia, olha, vocês estão vivendo em uma ditadura, mas eu vou lhes dar leis trabalhistas, né? Vou garantir as leis trabalhistas. Era aquela ideia de que uma coisa fica pela outra. Mas não dá para uma coisa ficar pela outra, porque democracia, gente, é tudo, né? Ninguém quer ter leis trabalhistas e viver dentro de uma ditadura.
Outra característica aqui do Perón era um autoritarismo, uma repressão. Então, ele fez crescer a censura dentro da Argentina e também existiu uma grande propaganda política. E nós já sabemos que essa propaganda política, é claro que nada de negativo, de ruim, era citado em relação ao seu governo. E é claro que isso também é muito perigoso, né? Porque se a gente não tem uma imprensa livre, jornalistas livres, não tem como a gente questionar, não tem como a gente saber de fato como é que está a estrutura econômica e social de um país, porque a gente acaba tendo conhecimento apenas de um lado, né? E é esse que é o perigo das censuras, né? A gente não tem liberdade, obviamente. Então, vamos agora para outro, que é o Lázaro Cárdenas. Né? O Lázaro Cárdenas, gente, ele já está presente lá no México, ele governa de 1934 até 1940, e ele faz o quê? Uma intervenção do Estado na economia. Nós já vimos que essa é uma grande característica do populismo na América Latina, né? E outro detalhe, tá? Esse termo populismo, como eu expliquei, ela é comum aqui na América Latina, não é utilizado em outras regiões do mundo. Então, o Cárdenas, ele tem uma intervenção do Estado na economia, que ficou conhecido como Plano Sexenal. Ele faz a reforma agrária, que é fazer uma redistribuição de uma forma mais igualitária da terra. Inclusive, isso aí é algo, né, que a gente fala muito no Brasil, porque, gente, desde que foi criada a Organização das Nações Unidas, já entrou nessa discussão, né, de que a América Latina, para ela poder crescer, ela tinha que fazer uma reforma agrária, né? Uma distribuição da terra de uma forma mais igualitária. E nunca foi feito. Né? E o Brasil é um território que ele é mal distribuído, né? Desde o período da colonização, em que o Brasil ele foi distribuído para quem era europeu, para quem era português, né? Através das capitanias hereditárias. Bom, então, aqui, essa intervenção do Estado na economia, ele gerou também a realização de obras públicas, né? O objetivo era diminuir os efeitos da crise de 29, lembrando que essa crise de 29 foi a queda da Bolsa de Valores nos Estados Unidos. E como os Estados Unidos eram uma potência e tinham um controle muito grande sobre a América Latina, é claro que se gerou muitas crises econômicas aqui na América Latina também, inclusive no Brasil, já que os Estados Unidos eram o maior comprador de café do Brasil e quando a bolsa quebra lá, ele não compra mais o café aqui. Então a gente entra também numa crise econômica, em que o Getúlio Vargas tem a ideia de queimar o café, né? Bom, outra característica, nacionalização das empresas estrangeiras. Então, essas empresas agora elas passam a ser estatais, né? Elas são administradas e controladas pelo Estado. Surge também, ele faz, né, obras públicas, como também as ferrovias, começa a explorar o petróleo. Também tem um grande controle dos sindicatos pelo Estado, né? É criada a Confederação Nacional Camponesa e a Confederação dos Trabalhadores Mexicanos. Tá vendo? Olha aí, ó, tudo tá, a gente tem intervenção do Estado na economia, tem o que mais? Controle dos sindicatos, nacionalização das empresas estrangeiras. Tá vendo? As características aqui, elas vão se repetindo. Agora a gente tem que falar no Getúlio Vargas, que quando a gente pensa que no populismo na América Latina, o Getúlio Vargas é um grande nome. Então, o Getúlio Vargas, gente, ele tem 2 períodos de governo. A gente vai analisar aqui o primeiro, que é conhecido como a Era Vargas, né, que é dividido nesses 3 períodos. Ele entra em 1930 através de um golpe, né, ele dizia, olha galera, eu vou entrar para acabar com as oligarquias, porque lembra, o Brasil era uma república velha, como era conhecida, a república das oligarquias. Então existia a política do café com leite,
a política dos governadores, o coronelismo. Então, a oligarquia é um governo nas mãos de poucos. Pode ser uma família, pode ser um grupo político. E aqui, no caso, a presidência do Brasil, gente, ela passava 4 anos nas mãos do governador do Rio de São Paulo, depois 4 anos em Minas Gerais. E o Getúlio Vargas, na época, era governador do Rio Grande do Sul, e ele queria ser presidente do Brasil. Mas ele não estava nem em Minas nem em São Paulo, então não ia ter como, né? Então ele organiza um golpe com o exército e chega ao poder em 1930. E ele permanece até 1945. Então são 15 anos que foram divididos em 3 fases. A gente tem o governo provisório, que é de 1930 até 34, e esse próprio nome, governo provisório, é porque ele dizia, gente, que logo ele ia sair do poder, mas a gente viu que ele não saiu. Depois, o governo constitucional, de 34 até 1937. Aqui a gente tem destaque para as mulheres, que têm um voto permitido na Constituição. Então, olha aí, né? Não tem nem 100 anos que as mulheres votam no Brasil. E depois o Estado Novo, que é conhecido como a ditadura varguista. Vou colocar aqui essa observação, né? A ditadura do Getúlio Vargas, que é de 1937 até 1945. Bom, olha aí as características do governo Vargas. A gente tem inexistência de um sistema partidário, ou seja, a gente não havia partidos políticos no Brasil, né? Então, o Getúlio Vargas, ele enfraqueceu, proibiu, porque dessa forma ele centraliza mais ainda o poder em suas mãos. Então não existia partido político no Brasil. E por que existia? A gente nem votava. O cara ficou 15 anos no poder de forma direta. A gente nem votava. Então nem partido político era permitido existir no Brasil. Outra característica era uma política trabalhista, né? Uma política voltada para os trabalhadores, né? Já foi uma política imposta já nos primeiros anos do governo do Getúlio Vargas e que ganhou muita força ainda mais durante a sua ditadura. Por isso mesmo que a gente tem a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho de 1943. Outra característica, centralização do poder. Desde que assumiu o poder, gente, o Vargas ele tentou impedir a realização de eleição presidencial e ele procurou concentrar o poder nas suas mãos. E deu certo, afinal de contas, ele ficou 12 anos no poder. Outras características que a gente pode citar é a capacidade de negociação do Getúlio Vargas. Gente, ele era um político de fato, ele negociava. Então, ele negociava com os grandes empresários e o povo trabalhador. Ele negociava com quem era pobre e com quem era rico. Né? Então, ele de fato, por isso mesmo que ele fica conhecido como o pai dos pobres e a mãe dos ricos, né? Ele também tinha aquela ideia, né, um poder muito fechado em sua própria figura, né, o uso da propaganda em benefício do seu governo. Ele tinha um enfoque muito grande na modernização e na industrialização do Brasil. Por isso mesmo, o início da nossa industrialização ainda é aqui, durante o governo do Getúlio Vargas. Depois o Getúlio Vargas ele volta ao poder, né? Porque em 1945, gente, o Vargas ele já estava bem enfraquecido. Então o exército que já havia o apoiado não estava apoiando mais. Ele vai enfraquecendo cada vez mais, ele abdica do poder em 1945, né? Mas quem entra é o Dutra, apoiado pelo Getúlio Vargas, e depois o Getúlio Vargas ele volta ao poder, que é o segundo governo dele, que é de 1951 até 1954. Então, ele tem uma política, olha aí como é parecida, nacionalista,
né? Então, é empresas estatais, é o Estado administrando essas empresas. A gente tem aqui a criação da Petrobras e da Eletrobras, o reforço dos sindicatos, a criação do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. A gente tem em 1954, ele propôs 100% de aumento no salário mínimo, né? No período aqui, o ministro do Trabalho do Getúlio Vargas era o João Goulart, que era conhecido como Jango, né? Lembrando que em 1964, o Jango é que deveria ter assumido a presidência, mas ele leva um golpe dos militares e ele é exilado no Uruguai. Certo? Bom, outra característica aqui desse segundo governo do Getúlio Vargas, os empresários nacionais associados ao capital internacional, né, financiaram a oposição ao governo através da UDN e do seu líder e governador da Guanabara, o Carlos Lacerda. Isso aqui é um ponto importante. Por quê, né, gente? O Getúlio Vargas, ele, durante o primeiro governo dele, ele tem uma relação ali direta com os Estados Unidos, com empréstimos, mas o Getúlio Vargas, gente, em um período ele apoia Hitler, nazista, fascismo. Numa outra hora ele apoia os Estados Unidos, que teoricamente era contra a ideologia nazista. Por que eu estou explicando isso? Porque o Getúlio Vargas, ele era um cara que ele ia de acordo com seus interesses, né? Então, em uma hora ele tem ditadura, outra hora não. Em uma hora ele apoia o fascismo, outra hora não, né? A prova disso é que ele enviou, né? A gente tem até a história da Olga Benário, né? Uma revolucionária que ele envia a Olga, né, para a Alemanha nazista, ela acaba morrendo num campo de concentração. Então, o Getúlio Vargas ele ia governando de acordo com os interesses dele, né? Um marco aqui desse segundo governo do Getúlio Vargas foi o petróleo que foi encontrado, né? Olha aí, esse cartaz, o petróleo é nosso e a Petrobras também. Ou seja, é o Estado participando de uma forma direta das decisões econômicas do país. E aí nós entramos aqui numa crise do governo varguista, né? Porque começa a ter muitas denúncias de corrupção. A gente tem o Carlos Lacerda, que era uma oposição muito forte ao Getúlio Vargas, né? Que ele tem um atentado. E depois, gente, foram fazer algumas investigações, ele recebe um atentado, uma galera tentou atirar, matar o Carlos Lacerda, foi feita algumas investigações e chegou no Gregório Fortunato, que ele era chefe da guarda pessoal do Getúlio Vargas, né? E aí o Getúlio Vargas, ele chega no momento que ele não tem apoio. Então, ele não tem mais apoio das Forças Armadas, ele não tem apoio da mídia e começam a cobrar para ele se renunciar. Para ele renunciar o poder, né? Então, ele renuncia, né, gente? Ele acaba se matando, na verdade, né? E tem uma frase dele que ficou muito conhecida, que é essa aqui: saio da vida para entrar na história, né? Que foi o suicídio de Getúlio Vargas em 1954. Né, ele ficou sendo muito pressionado, ele viu desaparecer todo o apoio político, e também, né, ele estava praticamente correndo risco de golpe, então ele acaba se suicidando com um tiro no coração nas primeiras horas da manhã de 24 de agosto de 1954. E um ponto que chama a atenção, ocorre uma intensa comoção popular, né? Então ele já estava muito enfraquecido no poder, ele já estava ali com os grupos que o haviam apoiado, a galera não o apoiava mais. Mas isso chama muita atenção, porque o povo, gente, o Brasil fica desolado. Para vocês terem uma ideia, o Carlos Lacerda, né, esse aqui que acusava o Getúlio Vargas de ter mandado matar ele, né, ele diz, mas perante Deus, acusa um só homem como responsável por esse crime. Este homem chama-se Getúlio Vargas, né? Ele era dono de um jornal, gente, o jornal dele foi inteiro destruído. O povo brasileiro, de fato, fica muito triste, muito revoltado.
culpa a oposição por Getúlio Vargas ter tirado a própria vida, né? É algo muito triste de qualquer forma, é claro, uma pessoa tirar a sua própria vida é algo que a gente precisa refletir, mas a gente vê, né, todo esse contexto político aqui do Getúlio Vargas, ok? Bom, então vamos aqui, para fechar nossa aula, analisar a crise do populismo na América Latina, né, gente? Então, primeiro, a gente tem a capacidade de mobilização das massas estabelecidas por esse governo, o apelo aos interesses nacionais, né? Uma falta de uma perspectiva política que ela pudesse ser mais clara. Então, os interesses também defendidos pela elite, que queria controlar o poder, a economia, as terras, começa a colocar ali o populismo como algo ruim, né, que não dava para ser positivo. Depois o populismo entrou em crise no momento em que não conseguiu mais negociar os interesses, né? Então, se antes essa política populista, ela era muito direta com o povo, então era com o povo trabalhador e também com os grandes empresários, o populismo ele começa a ficar em queda. Né? Então, as elites econômicas não apoiam mais e também os trabalhadores. Afinal de contas, a elite econômica ela não quer o Estado administrando a economia e os trabalhadores não querem ser controlados pelo Estado. Então, o populismo ele perde muito poder. Depois, os grupos nacionais conservadores buscaram, né, crescer, buscaram apoio internacional, principalmente nos Estados Unidos, né? E aí nós temos o quê? Ditaduras. A elite brasileira conservadora, ela não quer mais o Estado administrando o poder, ela começa a buscar apoio internacional e aqui nesse momento entra quem? Ditadura militar, principalmente patrocinadas pelos Estados Unidos, que tinham aquele discurso de que o socialismo não poderia crescer na América Latina. Então, a gente vai ter ditadura na América Latina inteira. Inclusive, a nossa próxima aula é sobre ditaduras na América Latina. Bom, então, para a gente fechar, lembrando, toda a aula nós temos atividade valendo frequência. Então, responda suas atividades, gente. Entrega para o professor presencial, porque é isso aqui que vai contar que você, de fato, assistiu à aula. A primeira questão, muito simples, só para tu dizer se essas afirmativas elas são certas, se estão certas ou se estão erradas, olha aí. A segunda questão, mais uma vez falando de populismo na América Latina, lembrando que eu sempre deixo o gabarito. E aí, olha só, nossa aula, a gente vai estudar sobre as ditaduras militares na Argentina, Paraguai, Chile e Brasil também, né? Nós vivemos 21 anos de ditadura militar, 21 anos que a gente não votava para presidente. Então, a gente vai discutir isso na nossa próxima aula. Então, sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês. Nos veremos aqui no nosso próximo conteúdo. Beijos e até mais.